Bom, estamos de volta. O governador já chegou aqui em nossos estúdios. Passar aqui o microfone para o governador. A gente já está aqui organizando, né, para bater esse papo. Tem uma aguinha aqui especial. Primeiro, muito feliz de poder receber o nosso governador do estado. Aliás, uma das grandes inspirações de bater esse papo sobre digitalização da comunicação vem muito. Desde quando o governador ele anunciou seu secretariado todo e quando ele anunciou pelo Twitter, já chamou muita atenção. Porque, historicamente, se colocava em coletivas de televisões para apresentar. E ele foi soltando um a um e foi mostrando cada passo e mostrando que ia ser muito digital. Primeiro, agradecer o senhor de ter vindo, disponibilizado um pouco do tempo para bater esse papo com uma audiência mais jovem, até 40, 45, que é que se chega nas plataformas. Sei que o senhor gosta de números, acho que é importante falar sobre isso. Nesse projeto do IELTV, a gente conseguiu, nesses últimos 3 meses, vamos para 2 meses, 3 meses, né? Isso. Agora, dia 13, governador. O programa começou dia 13 às 13 horas. O cachorro não gostou muito, Antônio, que era dia 13, mas foi dia 13. São 24 milhões de visualizações só no Instagram, 15 milhões no TikTok, 63 mil comentários, 27 milhões no Quai. No YouTube são 35 milhões de visualizações com 143 mil seguidores. Em multiplataformas e levando corte para muita gente, é para onde a gente quer ir. Muitos cortes. Sendo o governador um dos mais digitais, acho que do Nordeste, o mais digital. Um dos mais bem avaliados do Brasil. Hoje, a gente abriu uma enquete, como é que estava a sua avaliação? Já está passando de 76 no chat do YouTube. A galera votando. Ao vivo. Ao vivo, né? Não tem nem como conter. Foi bem tratado, governador, na chegada? Olha, Yeldson, muito obrigado pela oportunidade de lançar mão da sua audiência para a gente poder prestar contas do nosso mandato de governador. Eu quero lhe parabenizar pela sua ousadia em dinamizar a comunicação, não só impactando o Piauí, mas o Brasil e até o mundo. Realmente a acolhida aqui foi muito boa, fiquei impressionado aqui com a estrutura bem digital, bem moderna que você está implementando aqui. E dentro dessa nova roupagem, digamos assim, da comunicação, que termina sendo um pouco mais imediatista, que tem que ser mais online, que tem que ser, infelizmente, mais superficial, mas fazendo tudo isso com muita ética, né? Com muita responsabilidade, mesmo com esse dinamismo frenético que hoje termina sendo necessário, porque todo mundo, praticamente 80%, 90% dos brasileiros têm acesso à internet, têm acesso a celular e, portanto, estão usando essas plataformas para receber, para consumir informação, notícia. E você fazer com esse dinamismo e ainda com muito cuidado jornalístico, inclusive, para respeitar, isso é muito importante. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Segundo o IPPI, 93% dos piauienses se informam hoje na palma da mão, pelo celular. Nós temos um dado, Yeldson, que média do brasileiro é de mais de 9 horas diárias na internet. É o maior índice do mundo. Quem tem, por exemplo, um iPhone pode ver, tem uma função chamada tempo de uso, você pode ver. Outro dia eu me surpreendi com a minha, mesmo eu, que está em muitas solenidades, muitos atendimentos, a minha média de tempo na internet supera 6, 7 horas diárias. Para poder dar conta, de dar os comandos, tá dando retorno a quem nos procura. Mais WhatsApp? Então, o WhatsApp, principalmente, sem sombra de dúvida, é a principal ferramenta de trabalho minha, porque eu tenho uma equipe, exatamente o meu papel é comandar esta equipe e, ao mesmo tempo, atender as pessoas, né, os líderes que nos acessam e precisam resolver alguma demanda. Então, veja, se o povo está mais na internet, a população em geral está mais na internet, é isso, a população está se informando na palma da mão. Os veículos tradicionais continuam muito importantes. Muito fortes. Porque eles têm a credibilidade histórica e, portanto, eles chancelam aquilo que termina viralizando ou não na internet, corrigem, aprimoram, aprofundam. Por isso que hoje, quem se preza, quem quer se comunicar bem, tem que lançar mão de todas essas ferramentas e veículos
para você atingir todos os públicos. Não corre o risco de você ficar falando só com um determinado segmento, só com um determinado público. O delegado Anchieta fala muito sobre isso. Quando ele via uma operação da polícia, seja no interior, mais interior, longínquo, pode não ter nada, mas tem um Wi-Fi e o celular lá para o cara acompanhar. Eu conto uma história, que eu tive num assentamento lá em Pedro II, a cerca de 20 quilômetros em estrada de chão de Pissarra, da sede de Pedro II, entregando equipamentos agrícolas. Aquela comunidade deveria ter cerca de 400 moradores, aproximadamente. Eu cheguei lá, tinha umas 100 pessoas para me receber e 95 estavam me filmando quando eu desci do carro para cumprimentar a população. Ou seja, todas aquelas pessoas, mesmo estando num assentamento, distante da sede, de um município médio, população média, do estado do Piauí, têm acesso e estava querendo mostrar a visita do governador para os seus amigos, os seus grupos de WhatsApp, as suas redes sociais, ali, em pleno interior, digamos assim, do estado do Piauí. Então, esse acesso da população à internet, ao smartphone, ele é quase que generalizado. Não é, nós ainda temos que ter muita preocupação com a inclusão digital, mas eu tenho, pelas pesquisas que nós fazemos e pelas minhas andanças, que é a que mais importa, que realmente mais de 80% da população do Piauí consome informação majoritariamente pelo celular. Na palma da mão, né? Só apresentar a nossa bancada para o senhor conhecer. Ali na a gente tem o Antônio, que tem um pseudônimo de cachorro. Ele é a voz das ruas. Ele é Bolsonaro, governador. Qual é o pseudônimo? Cachorro. Ah, tá. Vou chamar de Antônio. Antônio, ele vai explicar por quê para o senhor. Mas assim, a gente criou uma diversidade sobre opiniões aqui na bancada, acho que é muito importante. Uma diversidade explícita. Explícita, né? Não escondida. Pronto, isso é bom. Tem a Teônia, que é oriunda de todos os projetos do governo da esquerda dos últimos 20 anos, de todos. Professor Tony, que é um centro-direita clássico e muito respeitado. E o Rafael Tataia, que é um gênio das startups, uma das startups mais bem avaliadas hoje do nosso estado. E é sobre isso. Acho que estava na hora de a gente ter um espaço democrático como esse para poder conversar. Acho que é bem diferente por conta disso. Parabéns e cumprimento a todos, o Antônio, a Teônia, o Tony e o Rafael, meu xará. O Rafael, meu xará. Para a gente começar, acho que tem dois pilares muito importantes da sua gestão, que são dois pilares assim, que chamam muito a atenção. Não diferente dos outros, mas muito forte. Educação e segurança. E, por exemplo, nas últimas 48 horas, duas ações muito importantes, tanto na segurança quanto na educação. Na segurança tem sido um case nacionalmente conhecido e tem um resolvidor de problemas chamado Chico Lucas, e ele foi lá, porque definitivamente a segurança, quando o senhor assumiu a gestão, era uma das partes mais agudas do governo e tinha que ser resolvido, né? E você tem um outro mestre muito forte na educação, que é o Bandeira, o Washington Bandeira, que também tem dado muito resultado, inclusive o senhor vem de uma solenidade. São só essas duas importantes pautas, só atingiu quase 80% de metas já com 2 anos. O que é que o senhor pretende daqui para frente? Ainda tem gás para fazer mais? Olha, na verdade, Eldson, nós temos outras áreas no mesmo nível de prioridade. Eu não posso deixar de registrar todo o nosso esforço para melhorar a saúde pública e temos programas que estão revolucionando o Brasil também. Que é o Piauí Saúde Digital, a gente pode falar um pouco sobre isso aqui no seu programa. A parte da infraestrutura, também considero no mesmo nível de prioridade, porque o desenvolvimento econômico, o grande sonho nosso é mudar o patamar de desenvolvimento do estado do Piauí. Não se faz isso sem agregação de valor, sem indústria, sem a gente pegar o capital humano que nós temos aqui, eu acho que é uma vantagem comparativa que nós temos, o povo daqui gosta de estudar. É verdade. Agora, não é muitas vezes direcionado para o setor produtivo e combinando também com o potencial natural. Então, para você ter essa agregação de valor, essa verdadeira industrialização, e nós estamos falando de indústria 4.0, uma indústria, eu não preciso passar pelas revoluções industriais anteriores. Eu posso já entrar com o esforço governamental e da sociedade logo no patamar atual da industrialização. A partir de quê? Infraestrutura, qualificação do povo, formação para essa área tecnológica, ambiente de negócios, um ambiente desburocratizado.
e, claro, difusão do potencial do Piauí, fora e dentro do Brasil. É por isso que eu tenho feito várias missões empresariais para dizer, olha, no Piauí aqui nós temos um potencial na agroindústria, semelhante ao que aconteceu ao Mato Grosso e ao Goiás 30 anos atrás. Olha, nós temos um potencial na indústria verde. Nós já somos o terceiro maior produtor de energia eólica e solar. Quem é que sabe disso, se a gente não disser? Então, é por isso que eu coloco a infraestrutura casada com o desenvolvimento econômico também como uma área muitíssimo prioritária. Então, saúde, educação e segurança, claro, é nossa obrigação, nosso dever. Claro que isso é dividido com os entes municipais e o ente federal. E o desenvolvimento econômico a partir da infraestrutura. Não é à toa que a gente está com a melhor malha rodoviária do Norte-Nordeste, não dita por mim, mas pela Confederação Nacional dos Transportes. É ela que afere e divulga um ranking anual. E um tapete, né? Um tapete em todas as direções. Pouquíssimos trechos ainda muito ruins, como era o caso de Uruçuí e Antônio Almeida, que a gente já deu a ordem de serviço para recomeçar. Então, eu colocaria essas áreas, sim, como prioritárias. Claro que a gente não quer esquecer nenhuma área, tanto que essas 170 metas de governo que nós temos envolvem todas as áreas, cultura, esporte, turismo, agricultura, que entra dentro desse eixo de geração de trabalho, emprego e renda, todas as regularização fundiária e alguns eixos transversais que têm virado realmente uma marca do Piauí, como a transformação digital, que ela está presente na segurança, com casos de sucesso nacional, na educação, com casos de sucesso nacional, na saúde, do mesmo jeito. O Piauí será o estado mais digital ao final da sua gestão do Brasil? Ele já é. Eu posso afirmar isso com tranquilidade, porque existe um indicador, que é o da ABEP-TIC, então as associações de empresas de tecnologia dos estados brasileiros, já colocou o Piauí na 3ª posição no ano passado. Foi o maior salto. Saímos de 23º para 3º em 12 meses. E o que aconteceu nesses próximos 12 meses, nesses 12 meses subsequentes, chegando até agora, sem sombra de dúvida, nós estamos na 1ª posição, porque é realmente uma premissa básica. Eu acredito que, para a gente dar conta dos direitos que estão lá expostos na Constituição de 88, que foi uma conquista do povo brasileiro, mas que não apontou de onde viria o recurso para atender saúde universal, educação universal, todos aqueles direitos que estão lá consagrados na Constituição, com a carga tributária que nós temos hoje e que já é alta para o padrão de países emergentes. Mas se você pensa em países escandinavos, só tem uma maneira da gente conseguir atingir isso. Muita tecnologia, inovação, fazer mais com menos a partir da inovação. Por isso que transformação digital, governo digital, economia digital são prioridades absolutas da nossa gestão. Antes de para a bancada, essa semana foi assinada uma ação importante que traz uma revolução no litoral piauiense, com a geração de 3 mil empregos diretos em relação ao hidrogênio verde tão falado. E eu tenho informação de bastidores que, por muito pouco, o Piauí perdeu esse investimento. O senhor conseguiu ir na Espanha, eu lembro que tem um vídeo de Paeja, que o senhor acaba batendo um papo, e ali, de fato, o senhor conseguiu convencer ao investidor vir. Essas visitas, essas viagens ao exterior, é muito nesse propósito, porque não dá para mandar um e-mail e dizer que aqui dá para investir, mas dá para ir lá e dizer assim, aqui nós somos o estado com maior potencial energético do país? Olha, sem dúvida, nós, enquanto governo, enquanto sociedade, divulgarmos o potencial do Piauí é fundamental para a gente conseguir industrializar esse estado. E, como eu disse, é com indústria, é com agregação de valor que a gente muda o patamar de desenvolvimento do nosso território, do nosso povo, da nossa gente. Só que isso não acontece, Elton, da noite para o dia. Investimentos estruturantes, sejam eles de logística, de parques industriais, de indústrias propriamente, de porto, eles são projetos que são construídos em alguns anos. E o que nós estamos fazendo no Piauí é na velocidade maior do que já se viu em qualquer projeto sendo estruturado de grande porte em qualquer lugar do mundo. A velocidade com que nós estamos conseguindo alcançar esses resultados. Então, eu cito aqui, além da parte da indústria verde, e o hidrogênio é um capítulo fundamental, eu cito, por exemplo, uma área que o Piauí já está notabilizado, que é a produção de grãos, lá no Cerrado, e agora está vivendo a fase da agroindústria.
Ou seja, a produção de grãos já gera benefícios econômicos e sociais? Gera. Mas a industrialização desse grão é 10 vezes mais. Então, a minha preocupação agora é em ter frigoríficos, usinas de biocombustíveis, indústrias... É o emprego ficar aqui. Indústrias de algodão. O emprego de alto valor agregado. Se as fazendas hoje já representam algo muito tecnológico, muita agregação, você imagina a indústria, a agroindústria. Então, do mesmo jeito, a energia renovável. Produzir energia solar e energia eólica é importante? É. Gera emprego? Gera. Mas o benefício é muito aquém do que eu ter uma indústria que vai fazer um valor agregado àquele insumo que nós temos aqui, que é a energia verde em abundância. A energia limpa em abundância. Então, nós fomos atrás de quê? Qual é o próximo passo? É o combustível do futuro. Qual é o combustível que vai substituir gasolina? Qual é o combustível que vai substituir diesel, gás natural, carvão, que é a matriz atual? É o hidrogênio. Porque ele, quando você usa, ele não gera gás carbônico, ele gera água. Então, por que não? Se eu já tenho potencial aqui de solar e eólica, eu já tenho terra disponível, espaço disponível, eu tenho ZPE, nós destravamos o processo do porto. Por que não sermos o Estado que vamos atrair a maior indústria de hidrogênio para o Brasil e para a América do Sul? Fomos atrás, como você disse, missões internacionais para poder eu dizer isso para os grandes players do setor. E assim o fiz, e agora recebemos a autorização já do Ministério da Indústria. Ou seja, não é mais um projeto só do governo do Piauí, do governador Rafael. É um projeto do governo brasileiro que deu a chancela, e agora falta só a etapa da conexão ao sistema elétrico. Você tem ideia, Elton? Porque as pessoas... É difícil enxergar. Eu vejo só para entender. Essa indústria, só ela, sozinha, ela vai consumir mais energia elétrica do que o estado do Piauí inteiro hoje. Só ela? Só ela, sozinha. Então, não é um projeto simples, é complexo. O próprio operador do sistema elétrico ele tem que fazer contas para saber se aquela subestação vai dar conta. Vai suportar. Se aquela linha de transmissão que chega lá na subestação de Parnaíba vai dar conta. E isso nós estamos muito próximo de ter essa última autorização para a indústria começar a ser Só tem data construída. Sobre isso, governador? Não, eu acredito que Tem em uma poucas previsão. semanas, 30, 60 dias, nós teremos esse último parecer. Até porque foi objeto Muito rápido da minha reunião com o presidente Lula. E ele, claro, determinou a solução mais rápida possível dessa questão. Quando o senhor vê, eu acho muito sobre ignorância isso, de falar de se não vai ter hidrogênio verde, se é promessa para 20 anos, o porto não vai funcionar. O que é que vem à sua cabeça, governador? Olha, o porto, eu até entendo as pessoas que são céticas, não acreditam, alguns, infelizmente, ainda torcem contra. É um sonho, Yeltsin, de 110 anos do povo do Piauí. O primeiro projeto do Porto da Amarração, é da Marinha do Brasil, de 1910. Não é de Estado. Pra você ter uma ideia. É nacional, né? Então, a própria Marinha já considera que ali é um ponto viável. Mas tudo bem. Veio o Alberto Silva, década de 70, faz a semiconstrução do porto. E aí, passam-se esse tempo, vários problemas, não queremos aqui apontar responsáveis, pelo contrário, muita gente lutou, mas terminou que isso foi caindo num descrédito e ninguém mais ousou mexer nisso. E a gente ficando com o estereótipo, o estigma de que não é possível, não dá, Piauí não dá certo. E a gente teimou. Não é? Eu fui eleito governador pelo povo e com a missão de transformar esse estado. O ex-governador Wellington já mudou o patamar do Piauí de um estado extremamente miserável, com muita miséria, para um estado que tem a população já com a vida relativamente digna. Verdade, governador. Mas ainda temos que dar esse passo para industrializar o estado e tornar realmente um lugar desenvolvido, como outros estados da Federação do Brasil têm o patamar de estado de desenvolvimento. E, portanto, o porto é um elemento logístico de extrema importância, ainda mais para um estado que tem vocação, Yeltsin, para exportação. O estado do Piauí já exporta grãos através do porto de São Luís, já exporta ferro pelo porto do Pecém, no Ceará. Então, eu tenho carga. O que viabiliza porto é carga. A solução de engenharia, ela é uma consequência, e com a tecnologia de hoje tudo se resolve. Bom, o que fizemos?
no primeiro ano de governo, vamos acabar com o primeiro mito que tem em relação ao porto, que ele não tem calado, que ele não tem profundidade. Fizemos uma dragagem em 6 meses que aumentou o calado lá para 9 metros. É suficiente para embarcações do tipo Panamax? Não, é 14. Ora, mas quem faz de 3 para 9, faz de 9 para 14. Então, é um passo que foi dado. O outro passo, toda a retroárea do porto regularizada. Os grandes problemas dos portos brasileiros hoje é regularização de área. É verdade. Hoje nós temos uma retroárea toda regularizada, com as licenças, com tudo. Segurança jurídica perfeita. Terceiro passo, a parte administrativa já está funcionando lá. Você que gosta muito de Parnaíba, de Luiz Correia, pode visitar lá. A área administrativa funcionando lá, todo o corpo técnico. Quarto passo, o primeiro berço de atracação. Está lá pronto, vamos inaugurar agora. 150 metros. Já está pronto. Quinto passo, licitar as áreas da retroárea. Área para o terminal pesqueiro. Quando a gente começou a falar, eu só falava em terminal pesqueiro, para exatamente não assustar os incrédulos. Começamos só como um terminal pesqueiro, que é a vocação já econômica da região. Mas não, nós licitamos. Quem vai ocupar a parte pesqueira, a parte de containers, a parte de minério de ferro, a parte de grãos ainda vai ser licitada, a parte de derivados de hidrogênio, a parte de derivados de petróleo. Hoje o Piauí consome gasolina e diesel vindo lá de Itaqui, em São Luís. Vai vir agora no Porto do Piauí, lá em Luiz Correia. A gasolina e o diesel. Vão vir também. por lá? Por lá. Isso barateia na Já ponta? vai baratear e vai principalmente gerar emprego e renda aqui, nesse modelo. A industrialização Então, do assim, negócio, a gente entende perfeitamente os que ainda têm dúvida, os que ainda não acreditam, mas o meu papel não é ficar perdendo tempo com quem não acredita ou com quem torce contra. O meu papel é trabalhar para tornar viável. Nós fizemos também uma escola do mar em Luiz Correia. Belíssima. Simulador de navegação, Verdade. tem tudo. Porque a nossa preocupação já é que quem vai aproveitar os empregos que vão surgir derivados dessa cadeia toda produtiva ao redor do porto sejam os piauienses. Porque corre o risco de acontecer o que aconteceu com o agro. Quem é que aproveitou as principais oportunidades do agro? Turma do Sul. Só de fora do Piauí. É. A gente quer que quem aproveite as oportunidades que vão surgir sejam os piauienses. Que acreditem no Piauí, que invistam lá. Exatamente. Nosso papel é que, às vezes, santo de casa não opera milagre. Mas tem que Às operar. vezes, gente de fora acredita mais do que gente de dentro. Boa. Vamos lá, professor Tony, que é a nossa rodada de perguntas. Governador, o senhor foi eleito prometendo durante a campanha um novo estilo de governar. O senhor fala muito em eficiência da gestão pública, inovação. Vejo o senhor reunir seus secretários para falar sobre indicadores de desempenho, dar entrevistas sobre isso. Escuto até quando eu vou para, não apenas uma percepção minha, outras pessoas, membros até da própria direita, dizer, eu não gosto do PT, mas esse governador não é bem PT. Às vezes já escutei, inclusive, de líderes grandes do país, pessoas que até entrevistaram em canais de TV nacionalmente, dizendo, não, Tony, ele é diferente. Por exemplo, escuta esse tipo de frase. Contudo, às vezes a gente vê também o senhor com secretários, com aliados a grupos políticos tradicionais, ocupando secretarias, postos no seu governo, que fazem parte de outras gestões. O que ao final dos 4 anos, vai ser o grande diferencial do governo Rafael Fonteles, que o senhor falou ações em quase 14 áreas diferentes, que eu contei agora há pouco aqui. O que o senhor pretende ser lembrado ao final desses primeiros 4 anos, que vai ser o grande feito do governo Rafael Fonteles, que vai distanciar o senhor da extensão de governos anteriores, que são as mudanças reais que vão promover essa ideia de que o governador Rafael Fonteles é realmente diferente de outros governos anteriores? Olha, primeiro eu quero dizer, Tony, que eu sou do Partido dos Trabalhadores com muito orgulho. Meu pai foi um dos fundadores, eu servi a gestão do Wellington, e acredito que o próprio Partido dos Trabalhadores é capaz de se renovar. E eu entro num contexto, obviamente, de renovação do partido. Verdade. Com os mesmos princípios. O que nos move na vida pública? Reduzir desigualdade social. Nós não podemos deixar de nos indignarmos em estarmos num país rico e que é, ao mesmo tempo, o país mais desigual do planeta Terra, em que 1% da população tem 50% da riqueza. A gente olha para a Índia e acha que lá é mais desigual. Não.
Lá ainda tem castas, inclusive. Mas lá é menos desigual do que o Brasil. Na Índia? Na Índia. A Índia é 42%. O Brasil é 48%. 1% da população tem 48% da riqueza. Então, esse é o princípio basilar. Agora, a forma de apresentar soluções, ela pode variar. E eu acho que é nessa linha que está sendo a sua pergunta. Que soluções diferentes nós estamos propondo, né, para dar esse novo salto de desenvolvimento? Repito, eu considero que o governo Wellington deu um salto de desenvolvimento. É só olhar o número do PIB. A participação do PIB do Piauí no Brasil era 0,4. Hoje é 0,75. Ainda é muito aquém da média, mas já houve um salto. Nós queremos dar um salto ainda maior. E para isso, claro, mundo é diferente, relações de trabalho é diferente, a própria visão de desenvolvimento ela vai sendo aperfeiçoada. Agora, é claro, no partido você tem muita heterogeneidade. Tem pessoas mais à esquerda do espectro político, pessoas mais ao centro. Né? Eu estou mais nessa linha, mais ao centro, centro-esquerda, do pensamento econômico. E com relação ao que eu acho que a gente está fazendo de transformação, e que vai ser muito perceptível ao final dos 4 anos, eu realmente destaco essas 4 áreas que eu citei. Então, a saúde, com esse Piauí Saúde Digital, eu acho que vai ser uma marca que já está sendo revelada pelos grandes jornais. Também. O jornal O Globo revelou que o Piauí tem o menor tempo médio de consulta. Isso tem a ver com o quê? Com o trabalho de muita gente. Mas, sem dúvida, essa integração Estado e municípios, com possibilidade de levar teleconsulta médica e exame telelaudado aos rincões do Piauí, está mudando o patamar de saúde pública do Estado. Segurança. Nossa base são os indicadores de violência. Em 2 anos, você reduzir a metade o roubo de celular, que é o que mais atinge a população. E ser copiado por quase todo o Brasil. E 22 estados já copiando. Os governadores indo lá entregar o celular com o mesmo produto feito aqui pelo Piauí há 1 ano e meio atrás. Claro que isso é disruptivo e impacta a vida da pessoa que está lá com medo de usar o seu celular no meio da rua. Então, se isso caiu 50%, e não sou eu que estou dizendo, é a própria estatística oficial dos boletins de ocorrência, é uma revolução. Na área da educação, sem sombra de dúvidas, a escola de tempo integral universalizada, com todas elas com educação profissional e técnica. Isso, Tony, é disruptivo. Você imagina hoje todo garoto e toda garota de 15 anos de idade no Piauí entra na escola pública no ensino médio e já fica 9 horas na escola. Já agora. Qualquer cidade. Cite qualquer cidade da 224. Assunção do Piauí, Cristalândia do Piauí, Tanque do Piauí, qualquer uma. Se ela entrou no ensino médio, ela fica 9 horas na escola e começa já no primeiro ano a ter um curso técnico. Imagina essa leva de piauienses que vai sair daqui a 3 anos, tendo ficado 3 anos na escola, 9 horas por dia na escola, tendo acesso a mais aulas de matemática, de português, de ciências, de história, tendo o curso profissional técnico com a carga horária de 800 horas no mínimo, até 1.200. Que cursos são esses, Eldes? Desenvolvimento de sistemas, programação de jogos, marketing digital, energias renováveis, são turismo, as novas profissões. Sustentabilidade ambiental, o que está em voga no momento. Eu tenho que preparar eles para agrotécnica, que a agricultura vai ser sempre permanente, mas com viés tecnológico, não aquela agricultura do passado. Então, também é uma revolução, é disruptivo. E a infraestrutura? A infraestrutura logística, sem sombra de dúvidas. Eu acho que não vai ficar realmente uma marca do nosso governo, tanto a questão das rodovias, como o início dessa operação desses novos modais. Teônia, por gentileza, a musa da esquerda. Eu ia ficar por fim, mas ok. Governador, ontem aconteceu algo que eu lembrei muito das reuniões do plano de governo, né? Tratando aqui para a perspectiva do Rafael, do Partido dos Trabalhadores. E ontem eu bati a meta de 10 mil seguidores e teve uma frase sua que veio à minha mente sobre a dificuldade que a esquerda tem de crescer na internet, né? Porque a direita cresce com a mentira e a gente cresce com a verdade. Então, isso cria um mundo muito complexo nas redes sociais, desde os idosos até os jovens. Você continua concordando com essa sua afirmativa ou você acha que o cenário já mudou, governador? Olha, eu acho que, sem dúvida, a direita utiliza mais e de maneira mais eficiente a comunicação nas mídias digitais. Agora, eu acredito que nós, do centro, da centro-esquerda,
e da própria esquerda estão melhorando com o passar do tempo, né? Aprendendo essa nova dinâmica, que ela é muito mais frenética, ela é muito mais, infelizmente, superficial e que, portanto, nós temos que ser capazes de passar as nossas mensagens, os nossos valores, aquilo que é caro para nós, nessa nova dinâmica, como já o fizemos no passado. Então, a esquerda ela já foi mais vanguardista em termos de comunicação lá atrás. E depois perdeu esse espaço no momento do advento dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Telegram, do Instagram e etc. Essa nova modalidade. E, portanto, é uma reflexão que temos que fazer. Eu, particularmente, tenho me esforçado bastante para fazer um governo, meu papel, de maneira comunicativa, tanto no modo tradicional, como no modo das novas mídias digitais. Ele chega, cadê a TV, Rafa? O celular. Para você poder atingir todos os públicos. Isso. Porque hoje o que eu vejo é uma segmentação da comunicação. Tem gente que só consome conteúdo do WhatsApp. Tem gente que gosta de entrevistas longas de podcasts. Sim. Tem gente que só prefere o jornal tradicional da TV. Tem gente que ainda escuta o velho e bom rádio. Então você tem que ter multiplicidade. Isso exige de nós, figuras públicas, homens e mulheres públicos, muito mais dedicação a colocar a sua mensagem verdadeira, ainda tem esse diferencial de ter que combater a mentira de maneira verdadeira, mas polivalente. Vários meios, polimeios, vários meios distintos, em vários formatos distintos. Esse é o desafio. E eu acredito que muitas pessoas do centro, da centro-esquerda e da esquerda estão tendo competência nisso e acredito que em 2026 esse confronto vai ser muito mais igualitário do que foi em 22 e em 18. Pelo menos é o que eu espero. E pelo menos aqui no Piauí nós vamos nos esforçar muito para estar sempre à frente no que diz respeito à comunicação moderna. Digital. Obrigada, Por favor, Tataia, para a gente fechando. Entrar na área da política. Governador, boa tarde. Dois das maiores pautas, digamos assim, do seu governo, elas são um pouco complexas, né? E puxando um pouco o tema da Teônia, a comunicação, que é a transformação digital e o hidrogênio verde. E aí eu assisti uma palestra sua esses dias que você parafraseou uma frase do Xi Jinping, né? Que é a questão do convencimento. Lá, ele tem um poder de convencimento diferente. E aqui, a gente sabe que são muitas atividades, eu acompanho de perto, então sei que são muitas atividades e às vezes é difícil fazer com que todas elas cheguem na população. E aí, no começo de abril, a gente vai passar por uma mudança. A coordenadoria de comunicação vai virar uma secretaria de comunicação. O que é que a gente pode esperar nessa mudança, né, de convencimento, de ação do governo, para, de fato, combater essas fake news e conseguir chegar melhor para toda a população? Primeiro, Rafael, o que eu disse lá foi que o Xi Jinping ele não precisa demorar muito tempo convencendo ninguém lá na China, não. Ele falou, aconteceu. Escreve e acontece. Não sei por quê, né? Aqui, no modelo democrático brasileiro, nós temos que realmente nos esforçar ainda mais para convencer líderes e a população em geral a seguir naquela direção, a acreditar que aquela direção é correta, acreditar que aquilo é melhor para o povo e para todo mundo. E enfrentando no meio disso vários interesses específicos, corporativistas, de grupos de privilegiados que tentam usar-se do Estado para manter seus privilégios. Estou falando aqui de maneira bem genérica, mas é o contexto da democracia que termina resultando numa dedicação muito maior a isso. E, portanto, comunicação passa a ser algo muito importante. Se eu, enquanto governante, eu tenho o papel de apontar a direção das políticas públicas, na segurança, na saúde, na educação, no desenvolvimento econômico. Se eu não conseguir me comunicar bem, eu vou convencer cada vez menos gente e eu vou ter muito mais obstáculos para implementar aquela política. Então, veja um exemplo aqui claro. Nós temos o diagnóstico hoje, Elton, que morre 2 vezes mais gente de acidente de trânsito do que de homicídio. Então, veja, todo mundo cobra o governante, a polícia, para, meu Deus, não pode morrer 600 pessoas por ano no Piauí, vítima de assassinato. Temos que ter mais. Aí vamos lá, investe. Aumenta, dobra o número de policiais, dobra o orçamento da segurança. Você faz tudo isso.
para reduzir o número de homicídios. Estamos reduzindo. Era 800, caiu para 700, está em 600. E vai continuar caindo. Mas todo mundo esquece que no trânsito morrem 1.100 pessoas por ano. É a vida perdida do mesmo jeito. Então eu quero fazer uma política pública para diminuir o acidente de trânsito. Então eu tenho que fazer todo o esforço de comunicação e de medidas para dizer: Blitz não está com fins arrecadatórios. Não vai ter mais apreensão de motocicleta por causa de débito tributário. Até porque praticamente não tem mais tributo para moto. O IPVA é zero para moto até 170 cilindradas. O licenciamento é R$ 49 por ano. Foi feita anistia de débitos anteriores. Então o objetivo claramente não é arrecadatório. Mas se eu não me comunicar bem, alguém vai plantar essa semente de que o objetivo é arrecadatório e aquela política pública tão importante para salvar vidas vai por água abaixo. Então nós temos que ter um esforço para comunicarmos bem as medidas que nós tomamos para convencer a maioria da população e dos líderes de que aquela medida é boa para o povo, ela é eficiente, ela vai economizar recurso público, ela vai salvar vidas, ela vai possibilitar melhor qualidade de vida para a população. Fora a liberação dos leitos que são ocupados, né? Portanto, o Marcelo ir para a Secretaria de Comunicação, o Mussolini continuar nesse ambiente da comunicação na Agência Piauiense de Notícias, que vai ser o novo papel da Antares, nós vamos fortalecer essa multiplicidade de formas de comunicar a população para atingir mais público, impactar, melhor dizendo, mais públicos, de forma mais veloz, de forma mais criativa, de forma mais impactante. Olha, o Superchat está andando aqui, já eu faço as perguntas do Superchat. Falar só um pouquinho de política que não pode deixar passar, né? Nacional e local. A gente tem uma audiência muito forte no eixo Rio-São Paulo. O TikTok é um negócio... Aí, o Antônio não vai perguntar nada para Ele está pensando. Já ele pergunta. Calma, governador. Ele O faz, governador tá ansioso. ele faz parte, governador, eu daquela quero- parcela. Eu gosto das perguntas de todos os públicos. Ó, Rapaz, Ele governador, faz eu vou parte lhe da dizer a parcela, que é verdade. Bolsonaro Apesar e de Rafael. eu ser mais direita, mas eu sou justo. Eu sempre elogiei Verdade. os seus secretários aqui no programa. É impossível, não é porque eu votei no Bolsonaro, eu não gosto do Lula, que isso é claro, que eu vou deixar de elogiar a formação do seu secretariado, entendeu? O senhor acertou muito no Chico Lucas, o senhor acertou muito no Washington Bandeira, e quero que o nosso Piauí se desenvolva mais e gosto do seu modelo de gestão. E eu coitado tenho do que direct admitir dele isso. hoje, governador. Não, vou dizer, o cachorro se vendeu. Não, o cachorro, não, é porque precisa admitir isso. Olha, eu acho assim que o debate, cada vez que a gente puder ter a oportunidade, como aqui nós estamos tendo, de aprofundar, ele é bom para a sociedade de forma geral. Como eu disse aqui, a disputa no ambiente nacional, ela está muito superficial, infelizmente. E aí impede as pessoas de até entenderem melhor o que está em jogo na vida delas. Então, o que a gente puder promover aqui de debates específicos, como eu coloquei aqui, essa questão da fiscalização no trânsito, essa questão da educação de tempo integral, da educação profissional e técnica, tudo para a gente poder aprofundar. Quanto mais a gente tiver a oportunidade de aprofundar tema, mais a gente consegue provar, até para quem não é ligado politicamente à nossa ideologia, Para entender mais para sobre entender isso, né? qual é a razão De e cada um depois dos passos. fazer o seu juízo de Um valor. dos pontos que eu sempre critiquei é segurança. Porque quem perde um familiar num assalto, num roubo de celular, num grauzinho daquele, tem a revolta. E eu estou vendo medidas sendo tomadas Hoje sobre teve a isso. operação, né? Quando o Em senhor campanha. falou que reduziu 50% do roubo de celular, isso não reduz apenas só o roubo do celular, mas reduz um homicídio, reduz um tiro ali que vitimiza... Então, uso de drogas mesmo, A né? venda e compra de aparelhos roubados. Um tiro para deixar a mercado pessoa ilegal. paraplégica. Celular era a maior moeda de troca na boca de fumo. Ali na Praça da Bandeira, Yeltsin. E veja, Antônio, isso foi feito com tecnologia made in Piauí. Foram mentes piauienses, lideradas pelo secretário Chico Lucas, que gerou uma solução sem dar nenhum tiro. Sem dar nenhum tiro, eu devolvi 10 mil aparelhos celulares. E reduzi o roubo em 50%. É por isso que eu digo, a gente tem que acreditar na capacidade do piauiense de inovar em qualquer área. Nós vamos lançar em breve, vou até dar um spoiler aqui. Exclusivo? Posso? Exclusivo, por gentileza. Nós vamos lançar em breve o Piauí GovTech. O que é isso?
é o ambiente de inovação do governo do Piauí. Que nós já temos cases de sucesso na segurança, na saúde, e nós teremos lá a possibilidade de gerar soluções de governo com academia, com startups, com servidores públicos, todo mundo junto, no mesmo ambiente, correspondendo, ou respondendo, melhor dizendo, a desafios que os nossos secretários tenham na gestão pública. Então, por exemplo, redução de acidente de trânsito. Esse é um desafio que eu já fiz várias reuniões com a minha equipe e eu quero soluções que sejam mais efetivas, como a que tivemos no relacionado ao roubo de celular. E assim sucessivamente. Então, Piauí GovTech, ambiente de inovação de governo do estado do Piauí, vai ser inaugurado. Governador, mas esse spoiler que você trouxe agora, ele é exclusivo do Piauí ou isso pode ser vendido para o Brasil? Não, veja, no caso não é uma solução, é um ambiente de inovação. Compreendi. Nós vamos normatizar e normalizar o processo de inovação dentro de governo. Porque como é que surgiu a história do projeto de recuperação de celulares? O secretário Chico Lucas estava diante da problemática, identificou que era o problema que mais impactava, pelo menos em número de vítimas. Claro que o problema mais grave é o homicídio. Sim. E está diminuindo também. Mas o que atinge o maior número de vítimas era o roubo de celular. Opa, vamos nos dedicar a ele. Juntou-se com gente da academia, juntou-se com gente de startups, gerou aquela solução, que basicamente consiste em pegar os e-mails que estão nos BOs, mandar para o juiz determinar que as operadoras digam se aqueles e-mails, aqueles celulares, estão sendo usados por alguma linha telefônica, da Claro, da Oi, da Vivo. Elas respondem, porque é uma intimação judicial, trata os dados e manda mensagem para todo mundo que está com essa linha. Devolva o celular, senão você vai responder um processo criminal. 60% devolve espontaneamente. Não Aí passa, você não. vê com esse tanto de gente tratando de segurança no mundo inteiro, no Brasil inteiro, nas polícias inteiras. Ninguém teve essa ideia antes. O piauiense teve. Você vê o Aqui. que é inovação. Foi aquele rapaz, né, Inovação é pensar fora da caixa. Então, esse ambiente de inovação, Piauí GovTech, é para que a gente possa pensar fora da caixa. Soluções possam vir de gente que está de fora do sistema, daquela operação comum que se tornou comum e pensar em novas formas de fazer. Vamos falar de política, saindo de Inácio, vou chegar aqui no local. Prepara uma aguinha a mais aqui para o governador. O senhor foi, algumas outras, isso é informação de bastidor, se eu puder confirmar ou não, o senhor foi à posse do Maxwell Borges, do TCE São Paulo. E para quem não sabe, Tarcísio de Freitas participou do governo Dilma. Ele já teve uma relação, um flerte com, não é com o PT, mas em especial com o governo Dilma, pelo técnico que é. E a informação que eu tenho é que o senhor parece que o evento não existia, era o senhor e ele sentado a noite toda batendo papo. Não sei se procede, mas a pergunta é, eu só acho que um dia o Brasil vai poder ver uma disputa presidencial nacional Tarcísio de Freitas versus Rafael Fonteles? Rapaz, você não tem nem como imaginar. É um negócio tão difícil. Então, nosso foco tem sido governar bem o Piauí. Uhum. Isso não é conversa para fugir da pergunta, não. É porque eu acho que uma coisa... Tudo que aconteceu na minha vida sempre foi fruto dos resultados que a gente conseguiu proporcionar. Sim. Então, eu chegar a ser nomeado secretário de Fazenda aos 29 anos por um governador experiente como o Wellington Dias, que ia para o seu 3º mandato. Ali foi fruto da minha jornada enquanto empreendedor, enquanto comentarista econômico, e ali ele identificou, não é, uma oportunidade de testar um jovem. Aí, de novo, como é que surgiu a oportunidade de ser candidato a governador sendo secretário de Fazenda, que não é comum? Também, de novo, foi fruto do bom trabalho que nós desenvolvemos na Secretaria de Fazenda. Então, a minha preocupação sempre é cumprir bem a missão. O que vai vir depois é consequência disso. Então, a nossa determinação, e eu sou um cara muito focado, você sabe disso. Sei disso. Eu realmente, quando estabeleço uma meta, que eu vejo que tem um caminho que vai ser possível atingir a meta, eu percorro esse caminho com toda a força, com toda a dedicação. Então, a nossa meta é realmente desenvolver o estado do Piauí, melhorar os serviços públicos e colocar realmente o Piauí num patamar diferenciado, inclusive aos olhos do restante do Brasil. E é isso que começa a acontecer. Você imagina onde é que se viu o Piauí, uma ação do Piauí, ser objeto de notícias em jornais nacionais 20, 30 vezes. 30 vezes. Virou lugar comum. Nós temos ações do Piauí em mídia nacional, em várias TVs diferentes,
em vários jornais diferentes. Resultado do quê? De um bom governo, de uma equipe que realmente se dedica, que está antenada, que está nessa mesma vibe, de acreditar na capacidade do povo piauiense, de acreditar no nosso Estado, no nosso potencial, de que aquelas verdades que contaram aos nossos pais, aos nossos avós, de que aqui não poderia prosperar, de que aqui isso não é verdade, que a gente pode teimar e realmente mostrar que a gente consegue fazer grandes coisas, atingir grandes metas, grandes feitos para servir de exemplo para o Brasil. E é isso que está acontecendo em várias áreas, Yeltsin. Você imagina o que é o Estado do Amazonas contratar a ETIP, ou seja, o governo do Piauí, para implantar lá o Amazonas Saúde Digital. Já está lá implantado. Quem está fazendo? A empresa do Piauí, a ETIP, a empresa pública do Piauí. Então, isso é que eu quero dizer, isso é que nos enche de orgulho. Então, cada vez mais eu estou me dedicando a isso. Ainda temos aí 21 meses de governo e quero realmente, nesses 21 meses, fazer mais do que o que a gente fez nos 27. Mas o senhor conversou o quê com o Tarcísio? Falamos de muita... Mas é verdade? Você estava lá batendo papo a noite toda? O Tarcísio, ele tem um perfil, do ponto de vista de história política, semelhante no sentido de que ele era ocupante de cargos técnicos e virou governador. Mas, obviamente, que o pensamento dele se alinha muito mais, o pensamento, sobretudo, econômico e relacionado a costumes, ao pensamento da direita. Ele é ligado intimamente ao Bolsonaro e eu sou ligado intimamente ao Lula. Não quer dizer que não hajam pontos de convergência na nossa atuação, né? Então, é isso que a gente tem que tentar construir. No meio desse mundo e desse país muito polarizado, a gente tem que começar a ver algumas coisas que é importante que os dois lados defendam. E, portanto, é nesse diálogo que a gente consegue prosperar. Então, nós conversamos nesse momento, em outras vezes, sobre temas tributários, sobre temas relacionados à segurança, sobre temas relacionados a desenvolvimento econômico, e convergimos em alguns pontos e divergimos em outros pontos. Seriam bons nomes, né? Governador, que para as chapas de deputado estadual e deputado federal, o governo tem apenas duas chapas, por exemplo, a chapa do PT, e para estadual, com a fusão cruzada MDB e PSD, tem apenas a chapa do MDB, e para federal, a chapa do PSD. Isso realmente vai acontecer? Ou o governo vai ter outras chapas para deputado federal e estadual além dessas? O senhor não está se envolvendo nisso? Como é que está essa situação? Olha, a definição de tudo isso, Tony, é no ano que vem que a gente vai realmente se dedicar. É claro que os partidos já estão em plena movimentação, vocês sabem, vocês cobrem essas notícias, mas do ponto de vista que, em tese, e eu já disse isso para os líderes, do ponto de vista, inclusive, matemático, a melhor chance de êxito dessas chapas proporcionais é que elas sejam chapas em pouco número. Então, nós defendemos claramente, em função da nossa própria governabilidade, que PT, MDB e PSD protagonizem essas chapas. Então, isso é o que nós achamos que é o mais prudente para termos um melhor resultado no ano que vem. Mas essas definições só vão realmente ser tomadas coletivamente no ano que vem. Mas o que eu defendo, em tese, em teoria, é exatamente isso. Já tenho manifestado essa opinião publicamente e também para os líderes. Governador, eu sei que tem muita gente que quer perguntar isso para o senhor, mas eu vou fazer questão de perguntar, André. Muito se fala sobre ou uma chapa pura ou não para a eleição de 26, né? Se falam em alguns nomes, falam como o secretário de Segurança, Chico Lucas, o secretário de Educação, Washington Bandeira, até no Noleto eu ouvi falar. Mas, historicamente, nessa composição, se não for chapa pura, nas últimas, a gente tem players do MDB. E tem o deputado Severo, que hoje é o presidente. O senhor, de fato, já tem, não sei, obviamente o senhor não vai poder falar nomes, mas o senhor já tem na cabeça muito desenhado quem será o seu vice ou ainda não? Só estão falando desses 3 nomes, viado. Até agora que eu saiba... Eu já ouvi falar de uns 20. Mas deixa eu dizer para você. Porque muita gente chega para os três mais fortes são esses. A única coisa que está definida é que esses partidos que dão sustentação à base são fundamentais para a governabilidade. PT, MDB e PSD. Claro que tem vários outros partidos que são importantes, tem o apoio, tem
todo o zelo do nosso governo para com esses partidos, mas do ponto de vista prático, nós temos que ter esses 3 partidos unidos na eleição e também na chapa majoritária. É o normal, é o que é recomendável. Então, é a única, digamos assim, tendência que eu posso realmente dizer que está definida. Agora, nomes, a formulação disso, realmente vai ficar para julho do ano que vem. Nem Senado? Olha, naturalmente, se eu estou dizendo que MDB e PSD e PT irão compor, começam a surgir nomes. Quem seria o nome do MDB para o Senado? O nome que eu tenho escutado de todos eles, Marcelo Castro. Quem seria o nome do PSD para o Senado? O nome Júlio que eu Sérgio. tenho escutado de todos eles, Júlio Sérgio. Mas isso não está, obviamente, definido, porque só se define na convenção. Agora, é natural que os partidos comecem a fazer os seus encaminhamentos. Agora, eu não vou decidir isso agora e muito menos decidir sozinho. Isso é uma construção coletiva. É problema alguém da base governista votar em Ciro Nogueira para Senado? Olha, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter lado. O que a gente defende é que as pessoas estejam do mesmo lado. Deputado estadual, deputado federal, Senado, governo, presidente. Porque nós estamos discutindo exatamente visões de mundo. É claro que pode ter situações específicas que isso é incompatível. Mas a regra geral é estar todo mundo do mesmo lado. A gente fecha com o Superchat. Pagou quanto aí o Superchat? Um deles? R$ 27,90. R$ 27,90. Isvi Macedo, governador. O Meu governador. O que é Superchat? Não, É porque no votação? chat ela pode pagar para fazer a pergunta para o senhor. Pagaram para ele fazer uma YouTube. pergunta. No YouTube. O chat do YouTube. Pagou daqui, ó. Isvi Macedo pagou R$ 27,90 para lhe fazer a seguinte pergunta. É muita vendo como eu pergunta. estou desconectado aí em algumas coisas. Meu governador, parabéns pela gestão histórica. É para os caras colocar mil conto aí. Qual a sua visão sobre a proteção aos empregos frente aos avanços das IAs? Essa é uma pergunta de $1 trilhão. Boa. Não é nem $1 milhão. E foi R$ 27,90. Mas eu quero dizer que isso é um grande desafio. E é por isso que eu tenho uma preocupação muito grande do Brasil não ficar para trás nessa corrida. Porque pior do que você ter a IA entrando no seu país é você não estar dominando essa tecnologia. O mal é maior. Se a gente ficar refém de instrumentos estrangeiros, 100% refém, a mazela vai ser pior. Eu sou um defensor da IA, defendo a formação em massa dos servidores públicos, dos estudantes em inteligência artificial, porque eu acho que ela é uma tendência inexorável. Ela vai aumentar a produtividade em todas as áreas do conhecimento, em todas as profissões. Então, como é que você não vai lançar a mão? Você já imaginou? Se a IA ajudar a ter um diagnóstico médico preciso, quem é que não vai querer usar a IA para ter um diagnóstico médico preciso para a sua doença? Todo mundo vai querer usar. Se eu sou uma pessoa que está com uma ação na justiça e eu posso ter a IA ajudando a construir uma peça jurídica melhor para aquele tribunal decidir. Vem a IA. Eu não vou usar a IA? Vai. Se eu quero ensinar uma turma de 40 alunos, eu sei que a turma de 40 alunos tem meninos que estão aprendendo mais, outros que estão aprendendo menos, eu quero fazer um ensino personalizado. Eu não vou usar a IA para ajudar a ter um ensino personalizado. O jornalismo, de forma A geral. turma de jornalismo hoje usa o ChatGPT, usa a Piauí. Então, veja, ela é inexorável. A dúvida é quem vai estar na vanguarda, na linha de frente, no comando dessa tecnologia. E sempre na história do mundo, riqueza tem a ver com o domínio da tecnologia dominante naquele momento. Então, o país, a região que realmente domina aquela tecnologia, ou tem participação naquela tecnologia, se desenvolve mais, a vida daquelas pessoas melhora mais. Então, a minha defesa é que o Brasil, nós não estamos lançando soberania à toa. Nós estamos querendo dizer que é possível um governo liderar o processo de fazer um IA, uma LLM em português, com cultura portuguesa, de língua portuguesa, e que vai servir para que as nossas bases de dados sejam utilizadas por nós. Hoje, o petróleo do mundo são os dados. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com a política de dados. E eu não posso ficar só com cuidado, pensando no uso ético, que isso é importante, mas sem desenvolver a tecnologia nacional própria. Então, é por isso que eu acho que esse ponto é muito importante, é uma questão de soberania, deveria estar no top 3 das preocupações mais importantes
de todos os poderes da República, para a gente poder realmente não ficar de fora e terminar sendo vítima ainda mais da concentração de riqueza e de poder no mundo. Então, esse é um ponto fundamental. Mas eu acredito que alguns empregos irão sumir e outros irão surgir. Assim como foi qualquer tecnologia do mundo. E nas revoluções também, né? Todas as revoluções tecnológicas geraram fim de alguns empregos, tipos de profissão e surgimento de outros. Eu costumo citar um exemplo, Yeltsin, de um curso que a gente fez, promoveu um curso de analista de prompt de IA. Turma, acho que de 40 alunos. 30 dias de curso. Tinha dos 40 alunos, se eu não me engano, 30 que não estavam empregados. Depois que fizeram o curso, 25 conseguiram um emprego nessa área. Porque está todo mundo procurando um cara que saiba utilizar as ferramentas de IA disponíveis para aplicar no seu negócio, na sua missão institucional. Então, algumas profissões elas vão realmente ficar em desuso total e outras vão surgir. A gente tem relatos de Espero ter respondido. O cara pagou tão caro aí. Pagou R$27,90. Pra poder E a fazer a pergunta de 1 pergunta? bilhão. A pergunta vale $1 trilhão. Se responder Teve um certo. menino do Ceará agora, eu vi essa notícia, o menino trabalha de casa, 17 anos, programador, está ganhando $4 mil de casa, trabalhando para Los Angeles. Não é à toa que a gente está fazendo essa formação em massa. E nós temos hoje, na Escola Pública do Piauí, 15 mil alunos estudando desenvolvimento de sistema. Mesmo a escola ainda tendo problema de infraestrutura, mesmo a escola ainda tendo vários desafios, mas nós já estamos colocando, na medida do possível, esses meninos para estudarem essas profissões de vanguarda, para poder terem mais oportunidade. A palavra do nosso governo é oportunidade. Nós queremos gerar oportunidade, sobretudo para a juventude. Governador, eu acho que a palavra, além de oportunidade, essa era de oportunizar. De 40 alunos que fizeram o curso, 25 arrumaram empregos, de 15 mil, quantos terão a oportunidade de sustentar suas famílias da melhor forma e do melhor modelo, né? Para fechar, a última chat está para me deixar louco. A primeira, se o senhor vai receber o prefeito de Parnaíba esses dias no Karnak. E a segunda, se o senhor tem uma atenção especial, só eu tinha que fazer, sobre a GESPIS em Parnaíba Abastecimento, que está um problema lá. Olha, de trás para frente, o problema de água é grave. Nós já acionamos a GESPIS, já estavam lá trocando 2 bombas na parte de captação. Esse problema ele é recorrente, nós admitimos. E tenho certeza que agora, com a Águas do Piauí, nós teremos esse problema de água resolvido muito mais rapidamente e de forma universalizada. Então, claro que nós temos o desafio do esgotamento, que aqui a Águas de Teresina tem gerado essa discussão junto à Câmara e junto à Prefeitura, mas no que diz respeito à água, esse problema de água em Teresina, diminuiu. Exceto zona rural, que não está sob a concessão aqui da Água de Teresina, diminuiu quase que a zero. A reclamação agora é do quebra-quebra das valas que estão acontecendo e que tem que realmente estar a sociedade vigilante, que a parte da tarifa, do esgotamento, isso tudo é objeto de discussão. Mas do ponto de vista da melhor prestação do serviço de água, eu não tenho dúvida que nós teremos dias melhores. E com relação ao prefeito Francisco Emanuel, a deputada Gracinha, eu já os recebi no Palácio de Karnak, como recebi o prefeito Silvio Mendes, o prefeito Antônio Reis. Lamento, inclusive, que esteja acontecendo essa desavença que eu tenho acompanhado pela imprensa. Espero manter uma relação administrativa de muita cordialidade, muita cooperação administrativa com ambos. Tanto com a deputada Gracinha, uma parlamentar atuante, que representa toda aquela região de Parnaíba e outras cidades também, como o prefeito Francisco Emanuel, que, assim como eu, foi eleito pela população. Eu apoiei, todos sabem, o doutor Hélio como candidato a prefeito, mas fomos eleitos, tanto eu quanto ele, assim como o prefeito Silvio, o prefeito Antônio Reis, o prefeito Joãozinho Félix, tantas outras cidades, e estamos tendo a capacidade, a civilidade e o espírito público de cooperarmos administrativamente pelo bem do povo. Aliás, é um investimento absurdo para Parnaíba agora do governo. Acho que mais de 35 milhões serão aplicados lá. Não, na parte da... Não, você está falando de obra pública? Obra pública. A macrodrenagem do famoso piscinão, lá do bairro Piauí, bairro que mais São viraliza José, nas redes são sociais. 100 milhões de reais. Então vai ser uma obra federal do PAC, que tem o apoio do Estado do Piauí. A Prefeitura tem que estar envolvida no processo e está envolvida, porque é uma obra que envolve, né, os 3 entes. Eu tenho que aqui, inclusive, registrar o empenho do deputado Florentino na busca por esse recurso que se somou a nós e a outros líderes
para exatamente conseguir essa obra histórica para a drenagem de Parnaíba. Governador, eu quero agradecer o senhor, sei do seu tempo, é raro, e, de fato, agradecê-lo por ter vindo aqui à IELTV nesse projeto de disruptivo. O senhor gosta muito de falar do que é melhor do Piauí. Eu quero dizer para o senhor que aqui, hoje, no Piauí, nós temos o maior ecossistema digital do Brasil. São 5 estúdios que se conversam e que geram conteúdo digital. E tem inteligência artificial? Tem. Usamos. Ah, você também usa. Uso. E como usamos? Do dia a dia, da hora que a gente acorda, da hora que a gente fecha. Então, empreender é difícil, mas tem que ser ousado. E tê-lo aqui hoje é uma chancela de que acho que estamos no caminho certo, já sendo o estado mais digital do Brasil. Muito obrigado, em nome de todo o nosso time. Parabéns, Ieltsin. Eu quero agradecer a você, aqui a Teônia, ao Antônio, o cachorro, é? Falou. O Tônio, o Rafael e a todos que estão aqui nesse seu empreendimento de comunicação importante, porque ele realmente está antenado com esses novos meios de comunicação, ajudando a levar, através desses meios, a informação verdadeira. Isso que eu tenho certeza que você vai continuar sempre colocando como um valor da sua empresa e, portanto, é um prazer estar aqui. Muito obrigado e boa tarde a todos. Enquanto a gente terminou aqui, já tem mais de 15 cortes rodando em multiplataformas. Isso é que é o bom. Já foi para o mundo. Vamos chamar Portas Concept. É a primeira impressão do seu negócio